Oi, 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 tudo bom? Ai, quem tá aqui no canal? A Tati. Eu. Tati, seja bem-vinda. Obrigada. Pra quem não conhece a Tati, ela trabalhou comigo, a gente se conhece, ó, anos, somos amigas de muito tempo, né? E a gente teve a sorte de trabalhar juntas há um tempo atrás. E agora a gente vai ter essa parceria aqui de poder falar pra vocês sobre um assunto muito importante, né? Que envolve família. Então eu acho que tem tudo a ver aqui com o canal. Eu sei que às vezes eu faço uns vídeos meio brincalhão aqui no canal, mas eu acho que isso é um tipo de assunto que eu tenho que trazer pra vocês, que vai poder ajudar com toda certeza. Verdade. Então antes disso, roda a vinheta. Tati, fala um pouquinho sobre você, sobre com o que tu trabalha, o que tu é formada, para eles também poderem te conhecer um pouquinho. Ela é tudo simpática, não me aguento. Meu nome é Tatiana, eu moro em Timbó. Eu trabalho com terapias integrativas há 13 anos. A minha graduação é em Educação Física, me pós-graduei em terapias integrativas e recentemente a minha última formação foi em constelações familiares sistêmicas, que é o que a gente vai falar hoje. Então, Tati, assim, para eles entenderem o que é constelação familiar, porque talvez tem gente que não vai saber nem o que é isso, mas aguenta aí até o final do vídeo que você vai entender. Então, na verdade, a constelação familiar eu acho que é o que mais está ganhando espaço ultimamente no mundo das terapias, né? Eu diria que não é nenhuma terapia, nenhuma filosofia. Não é nenhuma religião. Nenhuma religião, principalmente. Isso é independente de religião, tá, gente? Não é nada místico. É um método que trabalha emaranhamentos familiares. Então, a pessoa me apresenta uma questão e dentro dessa questão a gente busca a raiz desse problema, disso que está incomodando a pessoa nas relações familiares. Não só nas relações familiares, mas também nas relações empresariais, nas relações de grupos, de amigos, seja o que for, tá? Você tem um problema naquela área da tua vida e tu não sabe o que é que tá exatamente. E a constelação vem para ajudar a decifrar o que está causando esse conflito, né? Exatamente. Porque, na verdade, a raiz normalmente ela vai estar no sistema familiar, mas o problema pode ser qualquer um. Uma dificuldade em ganhar dinheiro, uma dificuldade em se achar profissionalmente, uma dificuldade em lidar com algumas pessoas. Encontrar um parceiro, às vezes né? Questões amorosas têm muito a ver com os emaranhamentos familiares. Poxa. Tá? Muito a ver. E eu até estava vendo que já passou uma matéria até no Fantástico, inclusive, sobre constelação, que juízes agora estão se formando em constelação familiar para poder ajudar até em guarda compartilhada. Às vezes tem casais que brigam na justiça anos, anos, por causa do filho. Ah, eu quero ele para mim, eu quero... E vai, fazem a constelação, vira uma paz, todo mundo sai feliz, né? Isso é muito interessante. Tanto que uma vez foi perguntado, foi para Bert Hellinger, que é o criador, digamos, né? O grande das constelações familiares, ele ainda é vivo. E foi, né, falado para ele, na opinião dele, com quem ele acha que deve ficar um filho num caso de separação. Normalmente o que se fala, né, é com a mãe. E ele disse, aonde houver mais amor. Ai, que lindo. E uma criança, ou na verdade qualquer pessoa, né? O que importa é o amor. Eu diria que a constelação familiar é isso. É o colocar amor para um filho, para um sistema, dentro de determinadas ordens, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Dentro da constelação familiar, então, existe 3 ordens que comandam toda a constelação. Uma delas é a da hierarquia. Então isso é muito importante dentro de um sistema familiar, a questão da hierarquia. O que veio antes e ponto final. Então, num sistema familiar é muito comum, por exemplo, quando nasce um filho, que eu acho que aí é onde entra talvez muito essa questão, né, das seguidoras, né, do canal, que a maioria, né, Sim, mãe, né, essa questão do que veio antes. O que veio antes foi o filho ou foi o marido, né, a questão do casamento. Então é muito comum quando nasce um filho a gente abandonar a vida, né? A própria vida. Então, claro, existe a questão da necessidade. Por necessidade, uma mãe vai ter que cuidar de um filho por um tempo e um marido
por certo, deveria cuidar da esposa por um tempo. Então é uma escadinha, né? Mas em termos de relacionamento, um casamento veio antes. Então é muito importante não esquecer disso, tá? Para ter uma harmonia familiar também, exatamente. Né? E aí essa lei da hierarquia se aplica em tudo, tá? Numa empresa, a gente não se acerta com o chefe, ele veio antes. Então, não que a gente tenha que abaixar a cabeça para tudo. Mas a honra é de quem veio antes. Uma mãe, um pai, então filhos que hoje não dão o devido respeito. Só o fato de um pai e uma mãe ter dado a vida, basta. Basta. Não tem mais... se teu pai te criou com amor, se teu pai te deu atenção, se tua mãe foi presente ou isso. não, né? Então é isso que eu trabalho nas terapias, tá? Um pai que não foi presente, tu não precisa morrer de amores por ele. Mas só o reconhecimento de saber que ele veio antes e que você só tem a vida por causa dele é o que basta. É o que o sistema familiar precisa para entrar em harmonia. A segunda ordem é a ordem do equilíbrio. O que se dá é o que se recebe, o que se recebe é o que se dá. Reciprocidade, essa coisa do dar e receber, é importante. Então a gente está acostumado, numa questão amorosa, por exemplo, numa questão de relacionamento, a gente está acostumado mas o amor não pede nada em troca. Eu acho isso uma mentira. Um amor só sobrevive se ele é alimentado. Um só não tem como. Não tem como. É uma doação dos dois lados, né? Exatamente. E isso se dá ao sistema familiar também. Então, por exemplo, uma mãe que não deu o devido cuidado para um filho, provavelmente ela não recebeu isso. Então, quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente começa a não julgar também. Então, é muito comum a gente ver mães que que doam filhos. Provavelmente não tiveram nada de amor também. Então, vamos olhar com um olhar um pouco mais amoroso para isso também, né? Se a pessoa procurasse de repente a constelação, ela conseguiria curar isso. Exatamente. E dar amor para esse filho, né? Exatamente. Mas acho que também tem que surgir da pessoa querer, né? Com certeza. Tudo, né? Tudo tem que partir da pessoa. E a última lei é a lei do pertencimento. Todos pertencem, todos. Então, seja um tio que matou sei lá quem, seja um estuprador, ele faz parte de um sistema familiar. A partir do momento que alguém é excluído de um sistema familiar, esse sistema entra em deficiência. Isso é muito comum, também falando, né, mais nesse padrão das seguidoras do grupo. Por exemplo, um filho abortado, um filho que não sobreviveu a uma gestação. Causa natural? Causas naturais ou não, né? Então, por exemplo, um filho que é abortado, ele precisa ser incluído. A partir do momento que nasce um próximo filho, ele é um segundo filho e não um primeiro. Mesmo que perdeu, ou no meio segundo se perdeu, né? Então, só o fato de tu mentalizar essa criança e falar, você pertence, você existiu, você tem um lugar nesse sistema familiar, é o que basta, tá? Então, incluir. Eu diria que a constelação familiar, para mim, ela se resume em aceitação e incluir. Inclusão. A partir do momento que a gente aceita que a nossa história familiar é essa, ou que a nossa história profissional, seja o que for, é assim, as coisas se tornam mais fáceis. Mais fáceis, né? Aceitar, organizar esse sistema na medida do possível e inclusão, né? Incluir. Tá, tu comentou dali nessa questão do aborto, né? Por exemplo, a mulher engravidou do primeiro filho e ela perdeu, né? Depois engravidou do segundo filho. Que consequências talvez tenha o segundo filho se ela não aceitar ou não incluir esse primeiro filho como, eu já tive um filho, mesmo que foi comecinho de gestação e perdeu? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu agora em abril, eu perdi uma gestação, nem sabia que estava grávida e quando por acaso eu fui no médico naqueles dias eu soube. A partir desse momento eu já incluí então essa criança mentalmente no meu coração, né? Então quando um segundo filho nasce, se ele for tratado como o primeiro, se aquele primeiro que foi abortado não for incluído, né, no teu coração, no coração da família, provavelmente essa segunda criança vai ser uma criança que não vai encontrar o seu lugar no mundo. Ela vai ser uma pessoa confusa, ela não vai se realizar talvez profissionalmente, ela vai estar sempre em busca de algo e nunca vai encontrar, porque ela não está no lugar dela.
não é o lugar dela. Né? O lugar de primeiro filho não é o lugar dela. E tem como trabalhar isso? Tem que trabalhar isso na mãe ou na criança? Nos dois, na verdade, né? Desde que seja incluído no sistema familiar. Então, se a mãe, por exemplo, ela não está aberta a isso, mas o filho sabe, esse filho pode trabalhar essa inclusão. E a partir dali tudo acaba clareando e mudando a vida dele, né? Sim, porque aí as gerações posteriores também vão se organizar. E agora a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? Como é que eu faço para achar alguém que faz constelação, né? Porque tem gente que às vezes não está formado nisso. Isso é muito importante também ver a formação da pessoa. É, porque muito. Mexe com coisas muito emocionais, né? Profundas e às vezes até coisas que você não fala para qualquer pessoa, né? Muito íntimas, né? Existem várias formas de se trabalhar a constelação familiar. Existem as consultas individuais, existe em grupo, então terapias com mais pessoas, e existe workshops, né? Enfim, a formação do profissional é importante saber. Hoje, no Brasil, existem vários ótimos profissionais na área da constelação familiar e existem vários que fazem muita coisa também. Então, como a Jussara falou, a constelação familiar, ela trabalha a nível muito profundo. Então, ela vai trabalhar memórias a níveis de ancestralidade. Não chega a ser uma regressão, mas não coisa do passado, com certeza. Então, procurem muito bem o profissional antes de se entregar a uma terapia, tá? Seja qual for, nem só a constelação familiar, mas seja ela qual for, tá? Busquem informação, busquem indicação. E hoje, até exatamente hoje, no canal, eu tô lançando então os atendimentos online. Yes! Era isso que eu queria ouvir. Isso é muito legal, Tati. Porque a constelação familiar a gente pode trabalhar assim, não precisa ser necessariamente presente, né? Eu diria que é vibração, então a partir do momento que a gente se conecta, eu consigo te ajudar. E tu vai fazer isso através de Skype? Como é que tu vai assim nesse... Sim, né? Skype e WhatsApp, né? Ai, que legal. Sucesso pra ti, Tati. Gente, eu tô muito feliz, assim, eu quero que a Tati volte aqui no canal pra tirar dúvida de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre constelação, pode comentar aqui embaixo que a gente volta, faz outro vídeo explicando mais, porque assim, ó, tem um assunto até que eu quero gravar com a Tati sobre as doenças, às vezes, que os nossos filhos têm e que isso tem a ver com a gente como mãe, como pai, como família e de que maneira que a gente consegue ajudar eles nesse tratamento, né? Sim, doenças, o lugar dos filhos, então não é à toa que um filho nasce como primeiro filho, outro nasce como segundo, outro como terceiro e por aí vai. Cada filho tem uma personalidade diferente, né? Exatamente. Terceiro, né? Exatamente. E ali a constelação familiar fala sobre um certo padrão que pode existir nessa ordem de filhos e que às vezes a gente não entende, né? Mas que tem a ver com esse lugar que ele assumiu, com esse papel que ele assumiu de primeiro, segundo ou terceiro filho. Que legal! Então vamos falar mais sobre isso com certeza. Tati, obrigado por ter aceito o convite. Estou muito feliz e sucesso para ti aqui no teu espaço. Obrigada. Vou deixar o endereço dela aqui para vocês curtirem a fanpage dela e também lá no Instagram, né? Que tem muita coisinha lá também. Sim. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.